E o clima definitivamente esquentou na redação dos blogueiros da Globo, minha gente. O senhor Valdo, um dos blogueiros lá que gosta de passar pano, resolveu dar dicas para o governo Lula depois de não conseguir mais passar pano, pedindo para que Dona Esbanja e o próprio Lula, passe literalmente um zíper, né? Que fiquem calados, parem de falar tanta merda, afinal estão dando tiro no próprio pé, minha gente, e colocando aí o governo, ou melhor, o desgoverno, me perdoe, gente, me perdoe, o desgoverno em xeque-mate. Nós vamos ver aqui a cara, obviamente, dela, né? Mortadela Lima não gostou absolutamente nada disso. Vai falar do desgoverno, gente, do chefe Mor. Não gostou, ficou com cara de mortadela defumada ao vivo, porque, né, parece que a atitude aí, tanto de Dona Esbanja, que já tinha um peso para ela ficar calada, até não deixaram ela ir lá pro G7 para não fazer merda, mas o Lula conseguiu fazer sozinho, apesar que esse desgoverno não precisa de ajuda de ninguém, mas agora a situação passou tanto dos limites, depois daquela conversa fiada de Lula dizer que conseguiria acabar com a guerra simplesmente tomando uma cervejinha numa mesa de bar, era apenas balela, minha gente. Teve tanto que acreditou. O negócio ficou tão feio que os próprios blogueiros tiveram que tentar, minha gente, dar um toque aí nessa turma. Então, no quadro Eu Não Sou Obrigado a Dar Risada Sozinho aqui, não, gente. Eu tente não rir, né? Mas a gente muda o quadro, não tem problema. Nós vamos ver essa turma novamente passando vergonha, pessoal. O povo que gosta. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Tem um sujeito que amanheceu, minha gente. Na verdade, já dormiu abraçado com o pote de corote, né? Com o frasco de corote. Minha gente amanheceu, mas pufando pinga para todos os lados. Estou falando de quem? Do próprio Lula, minha gente. Afinal, depois disso aqui que eu vou mostrar para vocês, até podemos concordar com a reação do sujeito. Então você calma seu coração e vem comigo, porque aqui quem vos fala é Denis Souza. Desde já, muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e toda a sua família. Me conta, aqui nos comentários, aonde que você está acompanhando. Eu sempre fico muito feliz mesmo em saber até onde esse vídeo está chegando, minha gente. E claro, se você ainda não é inscrito, detalhe, gente, dá uma olhada, tá? Vale dar uma olhada aí para ver se realmente você continua inscrito, porque volta e meia aparece os seguidores aí falando que essa plataforma do nada desinscreveu a turma. Então dá uma olhada para ver se você continua inscrito, ativa o sininho, tá? Deixa o seu like também, seu like é muito importante, seu comentário, qualquer comentário, escreva qualquer coisa aí, qualquer trem que você quiser, pessoal. Vou ficar muito feliz e também ajuda, né, a crescer, né, a popularidade do vídeo aí, o alcance. Então coloca seu comentário, aí também compartilha e ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações. Bora lá, meu povo, já estou com a minha caneta aqui para não fazer absolutamente nada, só para segurar, não sei o porquê. E eu quero trazer, pessoal, falar novamente sobre esse conteúdo que tem sido aí um grande sucesso. Quero agradecer o pessoal que tem adquirido, gente. Muito obrigado mesmo. Eu sou o Bolsonaro, a história de um patriota brasileiro. Você que ainda não adquiriu, você precisa conhecer, gente. Agora no formato de e-book digital, né? De livro digital, muito mais acessível para todo mundo, muito mais fácil, muito mais prático. Então é só você clicar aqui, no primeiro link, no primeiro comentário. Você vai lá nos comentários, vai ter um comentário, ele vai estar fixado e lá vai estar um link. Só você clicar lá e você vai seguir os passos certinho aí para você conseguir, tá, ler o livro, pessoal. Sensacional, muito bom quanto a trajetória do Bolsonaro aí. Eu já falei em outros vídeos, ele não caiu de paraquedas não, tá, meu amigo? O homem tem história, o homem tem legado. E é por isso que fez essa diferença no nosso país e hoje carrega aí milhões e milhões de pessoas por onde passa. E o principal também desse livro que traz aí toda a esperança que temos ainda de uma mudança nesse país, pessoal, que continua viva, graças a Deus. Então depois você conheça esse trabalho, você que apoia o Bolsonaro, você que apoiou o governo dele, você que continua apoiando, tá? Vai lá no primeiro comentário, vai estar o link lá, clica lá e seja feliz, meu amigo. Bora lá, minha gente, vamos que vamos. Brincadeiras à parte, mas vocês sabem, gente, o conhecimento sempre é a chave que nos liberta. Bom, vamos. Eu quero colocar esta matéria aqui. Peraí, gente, o trem travou aqui. Acho que agora vai. Minha internet, como sempre, é manivela, né? Tá ventando aqui. Tá um frio, gente. Me conta como é que tá na sua região aí. Amanheceu um frio. Eu moro aqui
já falei, né? São José dos Campos, que é estado de São Paulo, e hoje, essa madrugada, fez 4 graus, gente. 4 graus. Tá? Meu Deus do céu, o negócio tá literalmente bravo. Agora, já que estamos falando de frio, vamos falar do oposto, porque olha só isso aqui, gente. Vou até fazer um silêncio aqui para ver se a gente ouve, ó. Ouviram? Não ouviram, não? Como assim não ouviram? Ah, gente, cadê o povo com aquelas musiquinhas mais ridículas que a outra sobre o Salve Amazônia? Vocês se lembram? Até torci uma boca, Salve Amazônia, uma coisa mais assim, sem noção. Pois é, essa mesma turma da elite artística que gravou na época aquele clipe absurdo, criticando o Bolsonaro, atacando ele, e Salve Amazônia, acho que esse que era o nome da tal música, né? Pois é, mas gente, desapareceram agora. Será que essas pessoas não querem mais salvar a Amazônia? Olha isso aqui, gente. A CNN Brasil publicou. Eu coloquei essa matéria esses dias, mas eu fiz questão de publicar, ou melhor, de colocar aqui de novo, porque, gente, assim, ó, mas foi uma enxurrada. Pensa, uma enxurrada. Mas eu tive que usar o meu guarda-chuva anti-mortadela. Uma enxurrada dessa turma que veio dizer que isso aqui era mentira. Então vai lá falar com a CNN Brasil, ó. Matéria da própria sistema imprensa, da própria galera que fez o L. Área queimada no Brasil em 2024 supera a média histórica, minha gente, em 62%. Por que será que essa turma não está gravando musiquinha e estão achando que isso aqui é mentira, minha gente? Ah, deve ser porque o desgoverno que está no governo. Pois é, né? E que em 2024 já estava no desgoverno aí e absolutamente nada mudou, minha gente. Só vem crescendo aí as áreas queimadas no Brasil. Pois é, acho que aquela narrativa que era o Bolsonaro, que estava queimando a Amazônia e o Pantanal, miou de novo, né? Mais um golpe que foi pro ralo. Ai, nos poupe, né, gente? É um negócio surreal. Mas continuando, falando em golpe, gente, isso aqui literalmente é um golpe, ó. Economia Estadão. Senhor Poste associa juro alto a Campos Neto, gente. Olha isso aqui. E poupa quem? O Galípolo, indicado por Lula. Veja o que ele diz. Não queremos ver, gente, porque eu já vou resumir para vocês aqui. Foi um show de piada, de vergonha alheia. Me desculpe, até tossi aqui porque eu não me aguentei, gente. O sujeito, quando é incompetência, isso aqui é típico dessa esquerdalha, dessa turma, né? Eles sempre vão terceirizar a culpa deles. Podem perceber, eles nunca têm culpa de absolutamente nada. E mesmo esse desgoverno fora dos trilhos, a própria extrema imprensa aí, mostrando que o governo não está com nada, minha gente, e toda a sua incompetência, o sujeito tem a cara de pau, meu amigo, mas a cara de pau de vir e botar a culpa no Campos Neto, hein? É, pessoal, mas nenhuma caixa d'água de óleo de peroba daria conta desse sujeito aqui diante da sua cara de pau, que é fora do comum, meu amigo. Ah, não, gente. Ai, não dá, né? Mas vamos ao principal assunto do vídeo, que para quem não viu, verá aqui comigo. Lula tem dormido de calça jeans, minha gente, e amanhecido muito nervoso, depois que soube que a sua popularidade tá indo nada bem. Mais triste que ele ficou a própria extrema imprensa, que tem o seu trabalho diário de passar pano. Vamos ver aqui, por exemplo, isso aqui, minha gente. A Veja publicou o seguinte, olha isso aqui, gente, ó. Lula perderia ou empataria com qualquer nome, gente, qualquer nome Bolsonaro em 2026. E aí tem umas matérias aqui, para a mortadela de plantão não vir encher a paciência, vou colocar aqui a própria grande mídia falando sobre isso. Vamos ver, gente, ó. Temos aqui, então, a CNN Brasil falando. Solta. Do turno fosse entre a Michelle Bolsonaro e o Lula, Michelle, haveria um empate técnico. Vamos ver, a Michelle aparece com 44,4% e Lula com 40,6%. Não votariam em nenhum, votos brancos e nulos 9,2%. Não sabem ou não responderam, 5,8%. Em outro cenário de segundo turno traçado pelo Paraná Pesquisas, mostra uma disputa entre Lula e o governador Tarcísio de Freitas. Também há empate técnico. Tarcísio de Freitas surge com 43,6% das intenções de voto e Lula com 40,1%. Não votariam em nenhum e brancos e nulos 10,3%.
Não sabem ou não responderam 5,9%. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.020 pessoas entre os dias 18 e 22 de junho em 26 estados e no Distrito Federal. As entrevistas foram feitas em 162 municípios, com margem de erro nessa pesquisa de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e grau de confiança de 95%. Pois é, né, minha gente? Se esses números pro Lula aí, tá, já batem essa margem, você pode ter certeza, meu amigo, que o número é bem mais lá embaixo, né? Afinal, a melhor pesquisa que existe, qual que é? É aquela nas ruas, quando o próprio sujeito sai nas ruas e que ninguém, inclusive, vai atrás, né? Acho que isso diz muito. Mas vamos ver esta outra aqui, pessoal. Segundo turno, Bolsonaro aparece com 46,5% e Lula com 39,7%. Vamos ver, O solta. Instituto Paraná Pesquisas também traçou esses cenários. Em um deles, o ex-presidente Jair Bolsonaro supera o presidente Lula em uma eventual disputa entre os dois. Vamos ver. Bolsonaro, que está inelegível, teria 4, É muito. Ah, gente, me desculpe, vou ter que usar a palavra babaca, né? Vocês se lembram quando o Lula estava preso e eles faziam as mesmas pesquisas? Eles falavam que o Lula, ou falava que o Lula estava preso ou não poderia disputar. Nem falava nada, né? Só jogava a pesquisa, gente, para você ver como é que funciona, né? Essa turma tem torcida organizada pelo desgoverno. entre os dois. Vamos ver. Bolsonaro, que está inelegível, teria 46,5% das intenções de voto, contra 39,7% do presidente Lula. Não votariam em nenhum deles, votos brancos e nulos somam 8%. Não sabem ou não responderam 5,8%. Instituto Paraná Pesquisa. Pois é, né, meu povo? Pois é, minha gente. Agora eu vou colocar aqui para vocês um vídeo, mas antes eu colocar a Dona Esbanja primeiro, gente, porque presta bem atenção, né? Acho que foi o quê? Não sei, umas semanas atrás, eu coloquei um vídeo de Dona Mortadela Lima. Quando ela falava, ela reconheceu que Lula vinha perdendo a sua popularidade, o negócio não estava indo muito bom para o desgoverno. E ela veio falar sobre esses números, só que ela carinhosamente, né, para tentar passar pano, deu dicas para o governo de como se manter em alta e o que fazer, né, minha gente? Só que o seu Ovaldo acabou agora, minha gente, dando uma cutucada no desgoverno. Dona Mortadela não gostou. Mas para os senhores terem ideia o porquê que entrou nesse assunto, eu vou colocar isso aqui primeiro. Ó, lembra disso aqui, gente? Que é difícil. Eu poderia ter falado com o Putin, pelo amor de Deus, para com essa guerra, sabe? Mas eu sei que aquele é um assunto delicado para aquele momento. Gente, não, já sobre Putin, né? Eu poderia ter falado para ele, para com essa guerra aí, querido. Para aí, amigo, para aí. É mais ou menos a mesma linha do que Lula falava. Lembra que na época estava o Bolsonaro, ele falava que se ele estivesse no poder, ele resolveria todos os conflitos do mundo sentado numa mesa de bar tomando uma cerveja. Pois é, né? Parece que o negócio não deu certo. E alguns blogueiros, minha gente, começaram a ver que essa turma aí, que eles tanto protegem, só fala merda. Só fala asneira. E isso complica o próprio desgoverno. Afinal, compromete o pano. O pano fica comprometido, não tem como passar, né? Aí, olha só isso aqui, minha gente. Envolvendo aí a questão da guerra, o seu Valdo veio e literalmente mandou, a gente pediu para Lula, né, Dona Esbanja, ficar inquieto, ó, simplesmente não fale nada, cale a boca, fique na sua, mais ou menos isso, minha gente. Eu gostaria que vocês prestassem atenção de quem? De Dona Mortadela Lima lá no fundo, gente. A mulher, gente, mas vai virar uma panela de pressão, vai ficar defumada, afinal tá falando de desgoverno e não pode, né? Vamos ver aqui, ó, solta. A palavra de ordem, como disse a Dani, eu conversando aqui com o governo, é de cautela. Conversando com o governo. Porque a tendência inicial de quem acompanha o processo é de sempre analisar ali para frente o cenário mais pessimista. O cenário mais pessimista é o Estreito de Hormuz é fechado, né, pelo Irã. Com isso, o petróleo, o preço do barril de petróleo pode ultrapassar $100, chegando até a $120, né? Algumas casas que lidam com essa questão de óleo e energia
apontava para isso, olha, superar até $120. Mas isso na hipótese de um fechamento completo do Estreito de Hormuz. Vai fechar? O Irã, em outras oportunidades, já ameaçou fazer isso e acabou não se concretizando. Dessa vez já teve um passo à frente, né? O parlamento já aprovou. Mas primeiro tem que passar pelo Conselho dos Ayatollahs e depois o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, tem de dar a sua aprovação. Só depois, então, entraria em vigor. Tem algo que pesa, porque ali também passa a exportação de petróleo do Irã, né? E o Irã, neste momento, está numa posição fragilizada. Ele pode abrir mão dessa receita, né? Então, isso também pesa ali na decisão. Por isso que o petróleo, num dia como hoje, que teria todas as possibilidades para ter uma disparada maior, chegou ali no início do dia a $77 o barril do Brent, que é o preço de referência, caiu, agora está em 75, 74,99, estava 75, foi para 75 de novo, 75,01, oscilando muito hoje, mas nesse patamar ali, 75 a $77 o barril. Isso preocupa? Não, nesse momento não. A preocupação da equipe econômica é se ele ultrapassar os $80 o barril. Mas mesmo se ultrapassar os $80 do barril, a avaliação é que a Petrobras tem gordura para administrar esse preço antes de repassar essa alta para o preço da gasolina e do diesel. Há ali gordura para queimar. Além do que, quando o preço do petróleo sobe, a companhia tem ganho, porque ela hoje a Petrobras é uma grande exportadora, já hoje disputa mercado internacional. Então, o preço do petróleo sobe, o lucro da Petrobras também. O lucro subindo, aumentam também os repasses de dividendos para o caixa do governo. Então, não é uma equação tão simples. Agora, se houver, né, se concretizar um fechamento do Estreito de Hormuz, a equipe econômica se preocupa bastante, porque terá, sim, com certeza, efeitos sobre a gasolina, sobre o diesel, vai ter repasse. Nós não refinamos o necessário. Gasolina a gente tem que importar ali cerca de 5% do que a gente consome. Diesel é mais, oscila entre 20% a 30%, depende do período do ano de consumo do diesel no país. Oscila de 20% a 30% a importação. Mas, por enquanto, a palavra, Camila, é cautela, aguardar o que vem pela frente para checar exatamente o que vai acontecer. Muita calma nessa hora, Camila. Gente, é muito surreal, né? Vocês viram ali que ele começa, né, de uma forma mais aberta. Para quem não entendeu, eu vou te explicar. Ele começa de uma forma mais aberta e depois vai ficando, né, mais carinhosamente na sua forma de expor ali. Para quem não viu, o Lula, minha gente, que tem essa proximidade, curiosamente, com quem? Com o Irã. Olha que bacana, né? É um dos que apoia o fechamento do tal estreito. Só como os próprios blogueiros viram aqui, isso aqui vai prejudicar não somente, né, o mundo, mas prejudicar o próprio Brasil, minha gente. Então, se Lula continuar falando suas asneiras, como Donis Bush falou ali, continuar falando essas asneiras aí, quem tende a se lascar com tudo isso é o próprio desgoverno, minha gente, que, como vocês viram aqui, ele desplanou tudo aquilo ali, só que de uma forma muito linda, muito carinhosa. Eu fico pensando aqui, imagina se fosse o Bolsonaro, gente, o Bolsonaro tivesse, no caso, apoiando aí o Irã. Gente, a forma que esse senhor falaria aqui seria totalmente uma forma mais de críticas, colocando aí tantas coisas, mas como é o desgoverno, como vocês viram ali no começo, né? Cadê aqui, ó? Dona Mortadela Lima já estava lá com um bico desse tamanho, então não pode falar mal do desgoverno, né? Então ele traz uma forma totalmente assim, ó, bem suave de mandar o desgoverno ficar quieto, calar a boca, não falar absolutamente nada, não se envolver nesse conflito para não sair perdendo. É mais ou menos isso, minha gente. E para encerrar, eu coloco aqui, para desespero do desgoverno, ó, governo Lula é desaprovado por 56,7%, diz Paraná Pesquisas. E pode ter certeza, minha gente, se esse número de 56,7% que foi apontado aqui, na real, eu tenho certeza que esse número é muito maior, porque, como eu disse, as ruas dizem bem ao contrário. Fiquem todos com Deus, muito obrigado pela sua companhia e eu me fui, minha gente.